é uma doença cada vez mais comum nas crianças hoje em dia, por causa da introdução precoce do leite de vaca. Geralmente, as crianças estão começando a tomar leite de vaca lá no berçário, que são as fórmulas em pó, de leite em pó, que são dadas para a criança enquanto a mãe não tem leite. Isso tem relação direta com o número maior de cesáreas, que quando a mamãe faz uma cesariana e a criança nasce de cesárea, ela demora mais para ter o leite, para o leite descer. Primeiro ela vai ter o colosso, depois vai descer o leite, 3, 4, 5 dias. Nesses dias, normalmente os berçários oferecem o leite de vaca em pó, e essa criança, por ser muito pequena, não ter uma barreira imunológica contra essa proteína estranha, que é a proteína do leite de vaca, acaba ficando alérgica à proteína do leite de vaca. Quero fazer um parênteses aqui breve, que a alergia à proteína do leite de vaca é muito diferente de intolerância à lactose. São duas doenças diferentes. A alergia ao leite de vaca é causada pela introdução precoce do leite de vaca e pela hipersensibilidade da criança. A criança responde demais, ela é alérgica à proteína do leite de vaca que passa pela barreira imunológica do sistema intestinal, do intestino da criança. Então, a proteína chama lactoalbumina, lactoglobulina e caseína, elas passam para o sangue da criança e a criança faz uma reação imunológica contra essas proteínas, mais ou menos como se fosse uma vacina. Então ela recebe aquela proteína estranha, reage contra aquela proteína e aí ela tem vários sintomas. Isso na alergia ao leite de vaca, tá? Então ela tem os sintomas respiratórios, sistema de coceira, de prurido nos braços, sistema de coceira no nariz, ela tem sintomas de prisão de ventre, ela tem sintomas de vômitos, ela tem sintomas de asma, de chiado no peito, tá? Então isso é alergia ao leite de vaca. A intolerância à lactose é por um açúcar que não sofre digestão no tubo digestivo da criança, que é a lactose, tá? Então a criança tem pouca enzima chamada lactase. Essa lactase não dá conta da quantidade de lactose que entra dentro do intestino, então essa criança vai ter sintomas só gastrointestinais. Então, a intolerância à lactose, que é a incapacidade de fazer digestão à lactose, não pode ser confundida com alergia ao leite de vaca. Isso é importante porque vai influenciar no tratamento. Essa diferenciação é importante, que vai diferenciar depois no tratamento. Então, vamos voltar lá à alergia ao leite de vaca. Então, a criança foi exposta à proteína do leite de vaca lá no berçário, nas primeiras horas de vida, tá? Aí depois ela passou para o leite materno, a mamãe toma o seu leite e passa através do leite materno as proteínas do leite de vaca. Aí essa criança começa a ter refluxo, vômitos, muitos gases, muita cólica, não ganha peso, ela acaba apresentando sintomas respiratórios, nariz entupido, tosse de origem determinada, ela começa a aparecer lesões de pele, coceira na pele, principalmente nas juntas, nas articulações de cotovelo, nas articulações de joelho, e essa criança vai começar a ter problemas até se descobrir que ela é alérgica ao leite de vaca, ela é hiperreativa, ela reage demais à proteína do leite de vaca e ela acaba tendo esses sintomas por essa alergia. O tratamento numa primeira fase, você dá o antialérgico. Junto com o antialérgico, você tem que afastar a proteína do leite de vaca. Nos primeiros anos de vida, 1, 2 anos de vida, o diagnóstico se faz pela observação clínica do pediatra e pela observação e pela sensibilidade da mãe, perceber que quando ela usa um leite ou quando a mamãe toma muito esse leite, essa criança faz alergia. Então, porque os exames dão pouco positivos, os exames para alergia nessa idade são duvidosos, eles não podem fechar o diagnóstico ou excluir o diagnóstico. Então você, pensando no diagnóstico, você orienta essa mãe a dar um antialérgico, tira a proteína do leite de vaca da dieta da criança, se ela estiver só em aleitamento materno, você tira também
o leite de vaca da mãe, da dieta da mãe, e essa criança vai melhorar de todos os sintomas. Ela melhora da tosse, da coceira, dos resfriados, da obstrução do nariz. Então, ela tem uma alergia ao leite de vaca. Esse é um ponto importante, porque se essa criança for submetida ao leite de vaca de baixa lactose, ela não vai melhorar. Ela vai continuar com os mesmos sintomas. Mesmo que a mamãe tome o leite de vaca de baixa lactose, a criança vai dê mamar no seio, ela vai continuar tendo sintomas. Então, por isso que a diferenciação das duas doenças é importante. E é muito comum, às vezes até pessoal da área médica, confundir alergia ao leite de vaca com intolerância à lactose. São doenças diferentes, têm que ser tratadas de modo diferente e têm que ser encaradas de modo diferente. A criança alérgica ao leite de vaca deverá ficar cerca de 2 anos totalmente afastada do leite de vaca. Leite de vaca e derivados, manteiga, queijo, bolachas, bolos, tudo que leva a leite de vaca deve ser afastado da vida dessa criança. Em compensação, a criança que é intolerante à lactose, depois nós podemos conversar só sobre isso, ela em 15 dias melhora. Pode ser que fique mais tempo, mas aí você tem muito mais alternativa de tratamento, inclusive a própria enzima chama lactase, para essa criança melhorar. Então, fiquem atentos, papais e mamães, às cólicas do seu nenê, aos vômitos, aos sintomas respiratórios de alergia, tosse, obstrução nasal, aos sintomas dermatológicos de pele, que é as coceiras, as feridas na pele. Se não é alergia ao leite de vaca, questione ao seu pediatra se ela não é alérgica ao leite de vaca, se ela não pode ser alérgica ao leite de vaca. Prestem atenção em crianças que são prematuras, porque essas crianças, por serem prematuras, geralmente não tomaram leite de vaca na primeira, segunda, não tomaram leite materno durante a primeira, segunda semana, mas tomaram leite de vaca. Todos os leites que são dados em berçário ou em maternidades, eles são leites de vaca modificados, mas são leite de vaca. A proteína do leite de vaca que torna a criança alérgica é a mesma. Então, é importante que esses pais pensem na alergia ao leite de vaca e o pediatra pense na alergia ao leite de vaca para poder fazer um tratamento correto e um diagnóstico correto.